Estamos chegando ao final, né? Que pena. Tempo tão gostoso aqui com os irmãos, com essa conferência, cantando e adorando. Agradeço o convite, agradeço pela boa recepção, pelo carinho dos irmãos, as boas palavras de incentivo, e que Deus continue abençoando esta igreja, permanecendo sempre firme nos seus caminhos e sendo um exemplo aí para outras, em tantas áreas, inclusive no canto congregacional. Nosso tema é uma pergunta: você acha bom cantar louvores ao Senhor? Ontem à noite vimos que, para o salvo, cantar um novo cântico a Deus deve ser um ato tão espontâneo e prazeroso quanto agradecer a alguém que lhe deu um presente maravilhoso. Também vimos hoje de manhã que, ao crente espiritual, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais é um dever que deve ser realizado de coração, evidenciando uma vida cheia do Espírito Santo e um coração inclinado ao Senhor. Mas se cantar é algo natural e ao mesmo tempo é um dever, como isso deve ser feito? Nessa noite iremos estudar outro salmo. Está feito o Salmo 33. Enquanto os irmãos procuram, este salmo é um salmo de louvor descritivo, considerado por alguns autores como um hino de louvor. E o hino de louvor normalmente é escrito quando tudo está bem, apenas para falar sobre os atributos de Deus e sobre seus feitos maravilhosos. O tema básico e dominante, então, é o louvor a Deus, que é o personagem central de todos esses salmos, tanto por meio da sua ação como Criador, como de Salvador. O salmista aqui, vocês vão perceber, não fala, na maioria do salmo, a Deus. Ele fala mais sobre Deus, quem Deus é, o que Deus faz, e por isso convida, no final, a todos a louvarem a Deus. Mas, mesmo assim, no final, como eu já disse, ele termina com uma petição, falando diretamente com o Senhor. Então, apesar de estar falando de Deus, no final das contas, o objetivo é louvá-lo, é falar com Ele, é apresentar a Ele algo digno do seu louvor. Leiamos o Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos ler até aqui e no decorrer da mensagem leremos todo o salmo. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir, de meditar na tua palavra, de desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor, então, com o teu Santo Espírito, nos ilumine nesse momento, para que possamos compreender a tua vontade, possamos buscá-la, possamos colocá-la em prática. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Um salmo de louvor como este, Salmo 33, revela que a principal responsabilidade do ser humano é adorar o Senhor. Agora veja que no versículo 1 fica claro que quem deve adorar o Senhor são os justos, os retos. Em outras palavras, os salmos. Esses são termos usados especialmente no Velho Testamento para falar dos crentes. Quem é o justo? É o crente, é aquele que crê em Deus, é aquele que teme ao Senhor. Todo ser humano deve adorar a Deus por causa do que Ele é? Sim. Mas somente os crentes podem adorá-lo de modo agradável, porque são os crentes que exultam em Deus, são os crentes que louvam a Deus com sinceridade no coração. Mas por que Deus é digno de adoração? Então vamos aqui responder a duas perguntas hoje. Vamos começar com por que devemos adorar a Deus? E nós já sabemos disso, mas baseado nesse salmo, vamos ver outras razões por que devemos adorar a Deus. E considerando que o salmista escreveu para os filhos de Israel, o povo de Deus, eu entendo o porquê no texto ele foi logo para o como. Veja que no início aqui está dizendo celebrar e faça isso, está dizendo como adorar a Deus. Mas eu gostaria, peço licença dos irmãos, para começar
com o porquê, porque eu entendo que o povo de Israel já conhecia Deus, mas muitos que não conhecem Deus, talvez um descrente, quando ouça dizer que o crente vai para a igreja, ou ele louva a Deus, ele pergunta por quê? Por que louvar a Deus? Então vamos começar primeiro com o porquê, que vai aí do trecho do versículo 4 ao versículo 19, tá bom? Antes, como já dissemos anteriormente, eu quero salientar que o texto nos leva a observar desde o início que a adoração a Deus é um dever. Os principais verbos aqui no início, nesses 3 primeiros versículos, são imperativos. É claro que eu posso usar um verbo no modo imperativo para fazer um convite, né? Você venha, né? Venha para o nosso culto, é um convite, mas também é como se fosse uma ordem. Então, exultai, celebrai, louvai, entoai, são verbos no modo imperativo, então mostram o desejo de Deus para que os crentes o louvem. Então, eu posso começar dizendo, devemos louvar a Deus porque é o desejo dele, ele assim quer. Mas que razões temos aqui para louvá-lo? Então vamos começar com os versículos 4 e 5. Quero dizer que a primeira razão é porque Deus é perfeito, porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. É fácil elogiarmos alguém que possui boas qualidades. Você é um bom trabalhador, você é esforçado, você canta bem, você toca bem, você é um bom profissional, você é bonito. É fácil quando as pessoas têm boas qualidades, mas a nossa sociedade é corrompida ou é manchada pelo pecado. E mesmo a sociedade manchada pelo pecado também elogia os bons exemplos, busca, mesmo que de modo imperfeito, a justiça, a honestidade, a integridade, a verdade e a bondade, talvez muitas vezes por interesse próprio. É só a gente enxergar aí a política, né? Vamos lutar contra a corrupção, nós queremos um político honesto. Então eles louvam alguém que é honesto. Nós queremos integridade, nós queremos justiça. Aqui está dizendo que Deus é perfeito, não tem erros, a sua palavra é fiel, a sua palavra é reta, todo o seu proceder é fiel, ou seja, não tem falhas. Ele ama a justiça, em Deus não tem injustiça, não tem mentiras, não tem falsidade, e a terra, além de tudo isso, ele é bondoso. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele é digno de louvor por causa do seu caráter simplesmente perfeito, ou seja, ele é santo. Uma segunda razão porque Deus é digno de adoração, é porque ele é o Criador, nos versículos 6 a 9. Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Veja que então o salmista declara que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Criador todo-poderoso, por isso toda a terra e seus habitantes devem temê-lo. Então, por que ele é digno de adoração? Adoração, em outras palavras, é uma resposta adequada ao que Deus é. Nós respondemos ao que Ele é. Então, se Ele é o Criador Todo-Poderoso, nós devemos chegar diante dele com temor. Foi Ele que nos criou. E você já parou para pensar nisso? Foi Ele que nos fez. Se Ele quiser, Ele faz assim, ó. Era uma vez já. Foi Ele que nos fez. Quantas vezes o mundo reconhece com honras aqueles que realizam grandiosas coisas para a humanidade, contudo rejeita aquele que criou o mundo? Quantas pessoas adoram deuses feitos por suas próprias mãos, mas não adoram o Deus que os fez? O Criador é digno de receber louvor de suas criaturas, especialmente dos que nasceram de novo, dos seus filhos. Uma terceira razão porque Deus é digno de adoração é porque Ele é soberano. Veja os versículos 10 a 12.
O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do coração por gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, nesses versículos, o salmista revela a soberania do Senhor. Tudo está sob o seu controle. Ninguém pode ir contra a sua vontade. O que Ele determina, assim será. Por mais poderoso e grandioso que seja o rei ou a nação, segue a vontade dele. Ele frustra os desígnios das nações. Ele controla todas as coisas. Ele diz então que Deus tem um sábio conselho e eterno. Felizes são os seus escolhidos. Se os reis e todos os governantes humanos merecem respeito, merecem honra por causa do seu cargo, quanto mais o soberano do universo, o qual é digno de toda a honra, toda a glória. Por isso devemos adorar a Deus. Ele controla todas as coisas. Por isso devemos confiar nele, porque Ele controla todas as coisas. Uma quarta razão porque Deus é digno de adoração é porque Ele é onisciente, onipresente. Veja os versículos 13 a 17. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Veja então que Deus olha lá de cima e vê tudo. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares. É Ele que forma o coração do homem, de todas as pessoas. Ele contempla todas as suas obras. Eu penso então na onisciência de Deus, na onipresença dele. Ele está aqui, alguém duvida? Ele vê todas as coisas, então nós devemos louvá-lo sempre, em todo lugar, em todo o tempo, onde quer que estejamos. Como diz Davi, no primeiro versículo do Salmo 34, o Salmo seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É por isso que a adoração do crente hoje é integral. Nós não precisamos ir a Jerusalém para adorar. Nós não precisamos levar determinados animais. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, por causa de Cristo Jesus. E se Ele está vendo, e se Ele está em todo lugar, façamos como o salmista. Bendigamos ao Senhor sempre, em todo lugar, em todo tempo. Uma quinta razão porque Deus é digno de adoração é porque Ele é o Salvador. Nós já lemos aí os versos 16, que diz que não há rei que se salve, nem o cavalo garante vitória mesmo sendo forte. Agora veja os versículos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Enfim, Deus não apenas vê tudo, mas os seus olhos estão sobre os que o temem, especialmente. Isto quer dizer que Ele dá uma atenção especial àqueles que esperam nele, que esperam o livramento da alma da morte. Ele é o Salvador misericordioso. É Ele a quem devemos adorar. Você então conhece a Deus? Ou melhor, você já tem a salvação que Ele nos deu? Considere uma citação de C.S. Lewis. Ele diz assim: Deus deseja o nosso bem, e o nosso bem é amá-lo. E para amá-lo precisamos conhecê-lo. E se o conhecermos, cairemos rosto em chão. Caso contrário, isso apenas mostra que aquilo que estamos tentando amar ainda não é Deus.
Para adorarmos a Deus de modo que o agrada, precisamos conhecê-lo, não apenas intelectualmente, mas um conhecimento relacional com Ele. Como posso louvá-lo se não o conheço? Lembra que o louvor é elogiar. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que saber quais são os seus atributos. Eu tenho que saber dos seus maravilhosos feitos. Só quem pode louvar e ter o seu louvor aceito por Deus são aqueles que o conhecem e são deles conhecidos. Será que tudo que vimos acima não é razão suficiente para adorarmos a Deus? Ele é perfeito, Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é o Salvador. Deus é digno de todo louvor por tudo o que Ele é e por suas obras. Então aqui algumas razões baseadas neste salmo, por que Deus é digno de adoração. E agora sim, vamos à segunda questão. Se Deus é tudo isso e muito mais, como devemos adorá-lo? Vamos aqui começar com a resposta dizendo que devemos adorar a Deus com uma alegria extasiante, uma alegria bela. Como já vimos as palavras do salmista, inspiradas pelo Espírito Santo, elas começam com um imperativo: exultai, isto é, alegrai-vos, regozijai-vos. A versão internacional, a nova versão internacional, traduz dessa forma: cantem de alegria. A alegria é uma emoção básica e ela surge muitas vezes de um modo inesperado e descontrolado, por ser uma emoção básica. E às vezes isso surge antes mesmo do acionamento da nossa razão, ou seja, nós não precisamos pensar para de repente ficarmos alegres. Mas o verbo aqui no imperativo revela que essa alegria não pode ser irrefletida. Ela não pode ser por causa de um evento fortuito que acontece de repente e você se alegra. Não. Devemos refletir, devemos ter consciência dessa alegria. Nós devemos ficar alegres. Por quê? A alegria do crente é no Senhor. Não é por qualquer coisa. É no Senhor. Observe os versículos anteriores a esse salmo. O versículo 11 do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Veja que os termos que ele usa nesse versículo são semelhantes, ou são praticamente os mesmos que ele usa no versículo 1 do Salmo 33. Que diz assim: exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvado. Ele usa justos e retos, ele usa exultai, ele usa alegrai-vos também no 11, né? Que é sinônimo de exultar. E se nós olharmos um pouquinho antes no Salmo 32, veja, versículo 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que é bem-aventurado? Uma palavra arcaica que significa feliz. Por que no final desse Salmo 32, então, o salmista Davi diz: alegrai-vos? O Salmo está falando sobre o perdão de pecados. Nossa alegria é porque temos os nossos pecados perdoados. E entendam que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, e aqui faz parte do primeiro livro, que vai até o capítulo 42. Capítulo não, até o Salmo 42, né? O livro dos Salmos não tem capítulo. E esses salmos, eles não foram escritos cronologicamente da forma como está aqui, mas ele foi disposto numa ordem que eu entendo também sendo inspirada. Veja que não está aí o Salmo 33 dizendo quem foi o autor, né? Acredito eu que seja Davi. A maioria dos salmos do primeiro livro é Davi, o escritor, ou posso dizer, o compositor. E esse Salmo 33 é como se fosse uma sequência lógica. A gente percebe logo pelos primeiros versículos, que praticamente repete o último do Salmo 32. Então, o que ele está dizendo aqui? A alegria do justo é no Senhor, porque tem seus pecados perdoados. O justo só é justo por causa do Senhor.
No final do versículo 3 do Salmo 33, o salmista diz assim: tangei com arte e com júbilo. Olha, outra palavra sinônima de alegrai-vos, de alegria, né? Ou de exultação. Dentro do contexto, esse júbilo não tem a ver somente com os estímulos físicos proporcionados pelo ato de tocar músicas. Aqui está dizendo tangei, a palavra é tocar. Olha, toque bem e faça isso com júbilo. Então, essa alegria aqui não é simplesmente porque eu estou tocando uma música. Considere aqui a ocasião para quem em que estavam e para quem estavam cantando. Não era uma festa folclórica, não era uma festa cívica, não era uma comemoração de uma boa colheita ou pela vitória na guerra, não era um show, não era um evento esportivo. Era uma solenidade de adoração a Deus por causa de quem Ele é e por causa dos seus feitos maravilhosos. Os versículos 1 a 3, então, formam um prelúdio de louvor que começa com exultação, exultai, e termina com júbilo. Creio, portanto, que a ênfase dada revela que a nossa adoração deve ser com intensa alegria. De fato, muitas vezes essa palavra júbilo é traduzida como grito de alegria, como brado de alegria. Sei que a ideia de alegria na adoração tem sido muito deturpada por várias igrejas evangélicas hoje em dia, que gritam, pulam, dançam, fazem tudo sem nada de reverência em seus cultos, mas também reprimir a alegria no culto é um erro, é uma falha grave. Esta alegria deve ser no Senhor. Está muito claro isso no início do versículo 1, exultai os justos no Senhor, e veja que o versículo 4 já diz, porque a palavra do Senhor é reta. Então, por que devemos tocar com júbilo? Por que devemos exultar no Senhor? Nós já vimos, porque Ele é fiel, aliás, porque Ele é perfeito, porque Ele é o Criador, porque Ele é soberano, porque Ele é onisciente, porque Ele é Salvador e tantos outros atributos. A alegria do crente é no Senhor. Ela não é motivada simplesmente por uma programação, mas por Deus. Veja nesse Salmo, versículo 21. O salmista diz, nele o nosso coração se alegra. Nele quem? Em Deus. Por que nos alegramos? Por que devemos exultar? Porque nos alegramos em Deus. Deus é que nos concede alegria. A alegria requerida no culto a Deus não é por causa da música, da programação ou mesmo das pessoas, é motivada por Deus. O erro de muitas igrejas é querer animar as pessoas nos cultos com música atrativa, o que eu comparo com fazer cócegas. É um mero estímulo externo para fazer alguém rir ou se sentir bem. Eu posso chegar com uma criança ou com alguém que talvez tenha mais intimidade e fazer isso aqui, né? A pessoa vai começar a rir. Por quê? Porque eu estou fazendo cócegas. Agora eu posso chegar e contar uma piada. Se a piada for boa, ele vai rir. Significa que ele entendeu a piada. Tem um relacionamento. Se eu chego com o meu filho ou com a minha filha e brinco, eles riem, porque tem um relacionamento. Agora, se chega uma pessoa estranha que eles não conhecem e querem falar com eles ou querem brincar, eles podem se afastar e ficar com medo. A alegria é no Senhor. A alegria do crente é um fruto de um relacionamento com o Senhor. Assim, mesmo nos momentos de dificuldades, dor ou tristeza, ainda podemos nos alegrar no nosso Deus. Por quê? Porque a alegria não é fundamentada ou baseada simplesmente na ação, no evento, mas numa pessoa, Deus. E Ele sempre está lá, sempre está conosco. Se você sente prazer e alegria no Senhor, certamente o louvará com júbilo. Mas se você só canta quando tem prazer na música, então o seu prazer não está no Senhor. Como louvará com júbilo?
sempre dependerás de uma música estimulante. Mas se recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos livrou do juízo eterno, se fomos justificados por meio da sua morte e ressurreição, para vivermos para o seu louvor, e temos a bendita esperança de que um dia estaremos para sempre com o nosso Salvador em glória, isso não é motivo para nos regozijarmos? Claro que sim. As boas novas de salvação devem nos motivar a vivermos aqui alegremente. Estamos salvos. Nós vamos para a presença do Senhor. Assim fica mais fácil entendermos o apelo do salmista: exultai, ó justos, no Senhor. Vocês têm muitos motivos para se alegrar. Somente os justos podem verdadeiramente exultar em Deus, e essa alegria não tem fim, pois Deus é eterno, a salvação é eterna, uma vez salvo, salvo para sempre. A alegria constante é a marca do crente. No Novo Testamento, Paulo disse aos crentes de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o que fazer quando estamos alegres? Tiago responde: cante louvores. Está alguém alegre? Cante louvores. Isto é muito semelhante ao que diz o nosso texto, seguindo uma certa progressão. Exulta, ó justos no Senhor, e louva. Aos retos fica bem louvá-lo. Então, a alegria do crente é no Senhor, e a alegria do crente se expressa num belo louvor. Por isso que eu dei a esse ponto aqui o título de devemos adorar a Deus com uma alegria extasiante. Conforme o Salmo 30, versículos 11 e 12, diz que Deus deu alegria ao salmista. Para quê? Vamos ler o Salmo 30, versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Porque Deus nos deu alegria? Para que cantemos louvores a Ele para sempre. Voltando ao nosso texto, Salmo 33, veja o que diz a parte B: aos retos fica bem louvá-lo. A poesia hebraica, ela tem uma característica. Normalmente ela segue alguns paralelismos. E eu creio que esse versículo tem um paralelismo dos dois primeiros versos. Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então, os justos correlaciona-se com retos, e exultai correlaciona-se com fica bem louvá-lo. A ideia, então, aqui, é que a alegria do crente se expressa num louvor, num belo louvor. Fica bem louvá-lo. Por isso afirmo que devemos adorar a Deus com alegria extasiante. O que é extasiante? Encantadora. Uma alegria bela. Não foi o que nós cantamos? Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Algo belo, eu fiquei admirado, eu fiquei encantado por causa do amor de Deus, e por isso eu o louvo. Como eu me alegro em Deus, eu expresso o meu louvor. Nós poderíamos traduzir esse fica bem, essa beleza aqui, fica bem como com beleza, na verdade. Aos retos é belo louvar ao Senhor. Essa é uma tradução para essa palavra, fica bem. É belo louvar ao Senhor, é decoroso louvar ao Senhor, é adequado, é conveniente. Gosto mais da palavra é belo, é bonito. E essa beleza não tem nada a ver com a programação ou com a ornamentação do ambiente ou com os músicos. Não, é o louvor ao Senhor, adoração sincera e verdadeira dos redimidos ao Deus Criador e Salvador, como uma expressão natural e esperada. Assim como é bela a cena de uma criança que se alegra ao ver seu pai chegar em casa e corre para abraçá-lo.
Isso é belo, isso é emocionante. Como é bonito um filho obedecendo ao seu pai com prazer. É o que todos esperam. E os pais se emocionam com isso. Quem é pai aqui sabe muito bem disso. Você chega em casa depois de um dia de trabalho e lá vem o filhinho correndo: papai! Só falta chorar na hora. Mas quando acontece o oposto, a cena se torna feia. O filho não quer saber do pai, o filho não obedece o pai, o filho despreza o pai. Isso é bonito? Não, é feio. O contrário então do nosso texto poderia ser assim: aos retos não fica bem não louvar a Deus. Ou, aos retos é feio não louvar a Deus. A implicação disso é que a ação de louvar é um dever não apenas porque é um mandamento divino, ou, se você se entender, um convite divino, mas por causa da posição do salvo diante de Deus. Nós somos seus filhos. O que se espera dos filhos de Deus? O que é, conforme o texto, belo? Que os retos louvem ao Senhor. Isso é bonito. Veja que o Salmo 141, versículo 1 diz algo semelhante: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. E olha a mesma palavra aí, fica-lhe bem, é decoroso, é belo o cântico de louvor. Neste verso, o salmista acrescenta que é bom e amável cantar louvores a Deus. A seguir ele usa o mesmo verbo, fica-lhe bem, como eu já falei, pode ser traduzido como é belo. Então eu penso em outra questão: a quem é belo? Quem é que deve achar belo? É claro que para o crente ele deve achar bom, ele deve achar agradável, mas especialmente Deus deve se agradar e deve achar belo o louvor que é dado a ele pelos seus filhos. Isso é bonito, isso é adequado. Sabemos que o termo retos refere-se também aos salvos. Contudo, eu creio que não estaremos errados se dissermos que Deus se agrada do louvor dos salvos que andam em retidão. Assim como Davi teve seus pecados perdoados, conforme o Salmo 32, andar em retidão é a marca de um cristão também. Isto revela que o crente se deleita em Deus. Ele deseja agradá-lo com seu viver, pois a retidão do crente agrada ao Senhor. Lembra, qual é a vontade do Senhor? A vossa ou a nossa santificação. Adoração sem retidão é abominação. E nós sabemos muito bem disso. Leia Malaquias, por exemplo. Leia Oséias. Como Deus está ali reclamando do seu povo, que apesar de oferecer o melhor, Malaquias eles estavam oferecendo o pior, né? O dilacerado e tudo mais. Mas tem casos ainda que nós vemos nos profetas no Antigo Testamento que Deus está dizendo: olha, eu não aguento mais as suas festas de lua nova, os seus bois, eu não aguento mais isso. Por quê? Porque ele não aguentava a solenidade juntamente com iniquidade. Então não adianta eu chegar aqui cheio de pecados e querer cantar lindamente a Deus. Isso é abominação para Deus. Então, quando pensarmos na palavra retos, é bom pensar assim também: a minha vida de retidão, de santificação, agrada a Deus. A justificação está ligada à salvação, e a retidão ou santificação está ligada à comunhão com Deus. O salvo deseja agradar a Deus e sabe que uma vida reta o agrada. Davi já era um salvo quando escreveu o Salmo 32. Ele já era um salvo quando escreveu o Salmo 51. Que expressa a confissão de seus pecados, pedido de perdão a Deus. No Salmo 32, 3 e 4, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Houve uma quebra de comunhão, por isso a alegria do salmista foi silenciada.
Os meus ossos ali então estavam envelhecendo. No Salmo 51, 2 e 12, isso fica muito mais claro, quando ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso não significa que Davi tinha perdido a salvação, mas ele havia perdido a alegria que o salvo tem da comunhão com seu Salvador. Como então poderia adorar a Deus? Era necessário restaurar a comunhão, retornar à comunhão. Será que não há muitos crentes nas igrejas no dia de hoje adorando a Deus em vão? Eu acho que sim. Muitos talvez por estarem fora da comunhão com Deus ou por estar uma vida cheia de pecados não confessados. Outros, porém, por não seguirem a perfeita vontade de Deus na adoração, por falta de conhecimento das Escrituras, ou falta de discernimento espiritual nesta área, ou ainda por se embriagarem com outros prazeres, mesmo que em nome de Deus. Ou seja, eu adoro a adoração e não a Deus. O nosso texto diz: exultai, ó justos, no Senhor. A adoração é realizada por aqueles que se alegram grandemente em Deus, os quais foram por eles justificados, por isso são justos, e são retos. Vivem uma vida santa, íntegra. Por isso convém aos retos louvar ao Senhor, pois a alegria revela uma vida de comunhão e conduz ao louvor. Esta é a progressão saudável para a adoração sincera. Eu me alegro em Deus e então eu louvo. Portanto, os justos e retos, ou seja, os crentes, salvos em Cristo Jesus, que andam em plena comunhão com Deus, devem adorá-lo com uma alegria extasiante, que se expressa num belo louvor. Em segundo lugar, devemos adorar a Deus com uma celebração reverente. Quando eu falo reverente, eu não estou dizendo paradão, sério. Eu estou falando algo devoto. Eu faço com devoção, com atenção. Eu posso ser reverente e estar muito animado, muito alegre. Essa é a ideia. Celebração, em outras palavras, é ação de graças. O verbo hebraico traduzido por celebrai significa literalmente jogar ou lançar, mas tem um sentido derivado de dar graças ou confessar, provavelmente por causa dos gestos, né? Tem algo ligado, associado a esse gesto. Quem sabe fazer isso? No hebraico bíblico não há um verbo que significa apenas agradecer. Nós, conforme a nossa educação, dizemos obrigado quando recebemos um favor, não é? Você recebe um favor e você vai lá e diz obrigado. Mas isso não é muita coisa. Claro que é educado. Na retórica hebraica, a resposta por um favor atendido seria a noção mais expansiva de louvor. Não ao ato realizado, mas a quem realizou o benefício. Por isso, o que o salmista quer dizer com a ordem celebrai o Senhor é que sejam feitas ações. Então, observe essa palavra, ação, atitude, ações de graças em louvor a Deus. Não é um simples obrigado. São ações que exaltam, confessam e honram ao Senhor, aquele cujos atributos e feitos estão descritos no trecho que vai do versículo 4 ao 19. Imagine um marido que ao chegar na sua casa é surpreendido com um banquete preparado por sua esposa. Então, após comer aquele jantar delicioso, esse marido simplesmente volta para sua esposa e diz obrigado, meu amor. Depois ele vai para a sala, liga a televisão e deixa a esposa lavando louça. Isso é ação de graças? Agora vamos pensar numa segunda cena. O marido, depois do jantar, tece vários elogios à sua esposa. Meu bem, como você é maravilhosa. Eu não esperava isso, eu nem mereço isso. E ele a beija carinhosamente e se dispõe a lavar a louça. Amor, deixa comigo a louça desse jantar. E passa o resto da noite ao lado dela no sofá, conversando, acariciando, dando-lhe atenção.
quem celebrou a sua esposa? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo. Fica claro, então, que a manifestação de gratidão deveria ser expressa da forma mais concreta e ativa possível. Assim como a fé sem obras é morta, gratidão sem uma expressão externa substancial é vazia. É como aquela nossa oração vazia para Deus, né? Todos os dias: Senhor, muito obrigado por tudo. Isso é celebração? Isso é gratidão? Temos que tomar cuidado para não confundirmos celebração também com simplesmente uma festa, né? É claro que a celebração solene pode ser uma festa, mas é uma festa ao Senhor, não é um mero entretenimento. É uma festa solene em honra ao Senhor. Os participantes desta festa têm o seu principal prazer no celebrado. Devemos adorar a Deus celebrando, então, reverentemente, com devoção. Veja, música faz parte da celebração. O versículo 2 diz: celebrai o Senhor com harpa. A celebração a Deus contém música. Olha, harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. O próprio verbo louvar em nosso meio já se tornou sinônimo de cantar louvores, né? Vamos louvar o Senhor, a gente já sabe que é cantar, embora o significado de louvar não exija que cante. Contudo, certamente podemos louvar, elogiar, né, e dar graças a Deus através da música, através do canto. E como Deus se agrada do canto de louvor? No Salmo 69, versículos 30 e 31, Davi diz algo esclarecedor: louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro com chifres e unhas. Ele está mostrando aqui duas formas de adoração. Uma é cantando, dando graças a Deus, e a outra é entregando a Deus um boi ou um bezerro. Esses animais eram os animais usados para o holocausto, para os sacrifícios a Deus, como oferta em adoração a Deus. E Deus está dizendo aqui, aliás, Davi está dizendo: o canto é mais agradável a Deus do que esses animais. Observe que Davi faz essa comparação, e é claro que a preferência de Deus é o canto de louvor. Poderíamos passar horas justificando por que música é importante na adoração, mas eu quero apenas salientar que devemos adorar a Deus com música, porque Ele se agrada muito disso. Veja então os instrumentos aí. O salmista nos exorta a celebrarmos a Deus com instrumentos. Nós já sabemos então o que é a celebração. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cântico no saltério de 10 cordas. Como já vimos, celebrar tem a ver com exaltação, gratidão. Portanto, usar a harpa, neste caso, também era um meio de exaltação, de engrandecimento de Deus. William MacDonald diz em seu comentário sobre esse trecho que o louvor é tão lindo que deve ser acompanhado pelos instrumentos mais refinados, a harpa e o saltério de 10 cordas. Você já parou para pensar no uso dos instrumentos para louvor a Deus? É bom salientarmos que o contexto dos salmos quando foram escritos, não tem nada a ver com o contexto nosso da igreja, né? É outra coisa. Certamente não devemos usar um salmo ou qualquer outro, esse salmo ou qualquer outro, para defendermos o uso de determinados instrumentos na igreja. Então eu não posso usar o salmo para dizer: olha, temos que louvar a Deus com harpa, aqui não tem harpa, então não tem adoração. Não existe isso. Assim como eu não posso usar o salmo para defender instrumento de percussão ou de qualquer outra coisa. Tá vendo? O salmo está dizendo, então a gente tem que usar. Não é dessa forma que a gente tem que entender, mas podemos nos guiar pelos princípios. Então, o que eu quero deixar claro o salmista não está dizendo aqui, ou pelo menos nós não devemos entender dessa forma, que a adoração só é feita com esses instrumentos, tá? Então vamos explicar um pouco sobre isso. Na verdade, na era até dos pais da igreja, e muitos reformadores, eles proibiram instrumentos, alguns deles,
proibiram e rejeitaram instrumentos completamente em seus cultos. Agora, vamos considerar os princípios do Salmo. Veja no Salmo 32:2, duas funções essenciais para os instrumentos no contexto do culto. Ajuda-nos a celebrar o Senhor, isto é, honrar e glorificar a Deus, e a louvá-lo com cânticos, ou seja, acompanhando os cânticos de louvor. Então, com instrumentos musicais eu posso engrandecer a Deus e ele serve para acompanhar o meu canto. É certo que nem sempre a harpa era usada num contexto de adoração a Deus. É um instrumento musical. Eu posso usar esse teclado aqui na igreja e o mesmo teclado pode ser usado numa festa de forró lá fora. A harpa, semelhantemente, era um instrumento musical, poderia ser usado em festas seculares, mundanas, para o prazer do homem e até para honrar outras divindades. Mas no Salmo 137, por exemplo, onde se diz que os judeus penduravam as suas harpas nos salgueiros, as harpas estavam diretamente ligadas ao acompanhamento do canto do Senhor. Por quê? Talvez porque os salmos falam bastante sobre louvar a Deus com instrumento de cordas. Lembra? Salmos significa vibrar, fazer vibrar, literalmente. E normalmente podia ser por um instrumento de corda, vibrar um instrumento de cordas. Outro motivo podia ser porque os levitas usavam esses instrumentos no templo. No templo de Salomão só era permitido 4 tipos de instrumentos: os símbolos, as trombetas, que eram tocadas apenas pelos sacerdotes, a harpa e um alaúde ou uma cítara. Então talvez ele disse isso porque cantar o canto do Senhor em outra terra, eu preciso da minha harpa, mas eu não posso fazer mais isso, então eu pendurei a harpa. Os judeus, no caso, penduraram a harpa. Um outro motivo podia ser pela própria característica da harpa, uma característica solene, nobre. Até hoje, quando você ouve uma harpa, você fica extasiado, Uau, eu estou me sentindo no céu, vai aparecer os anjos, ou vai ter alguma mágica aqui, alguma coisa, os arpejos, até a palavra, os arpejos. Então, note primeiramente os referenciais. Deus é o referencial. Eu devo louvar ou celebrar o Senhor com a harpa. Segundo referencial, eu devo usar os instrumentos para acompanhar os cânticos de louvor. Percebe o que isso significa? Os instrumentos são usados por causa dos cânticos. Os cânticos são cantados por causa de Deus. Logo, os instrumentos também são por causa de Deus. No entanto, sabemos muito bem que há vários estilos musicais no mundo, os quais são vinculados a instrumentos específicos. Por exemplo, quando se fala em rock, quais são os instrumentos que vêm à sua mente que não podem faltar nesse estilo musical? Quando se fala em forró ou em samba, quais os instrumentos que vêm na sua mente que não podem faltar nesse estilo musical? Agora, na Bíblia, quais os instrumentos estavam intimamente ligados aos salmos? Eu creio que especialmente, não somente, os instrumentos de cordas, como harpa, cítara, alaúde, saltério. Eu não quero dizer com isso que nós só devemos usar esses instrumentos para louvar a Deus. Não entendo dessa forma. Eu quero esclarecer que a adoção de certos instrumentos na igreja depende principalmente da finalidade. Qual é a finalidade? Adoração a Deus e edificação dos crentes. Para quem se cantará? Quais os tipos de músicas vão ser cantadas ali? Então, dependendo do tipo de música e qual a finalidade, eu vou usar determinado tipo de instrumento, ou tipos de instrumentos. Então, antes de você resolver trazer algo, ou sugerir que traga-se certo instrumento para a igreja, reflita: isso convém ao culto a Deus? Isso vai edificar toda a igreja? Qual é a minha real motivação para o uso deste instrumento ou desta música na igreja? Observe que o foco não é você. O foco é Deus, em primeiro lugar, e a igreja, em segundo lugar.
sabendo que Deus conhece todas as coisas e até os nossos pensamentos mais íntimos, nós podemos até enganar as pessoas, dizer, não, eu quero esse instrumento para louvar a Deus. Só que Deus sabe o que passa na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso coração. Então, se a sua resposta sincera que está aí, só que só você sabe, for algo mais ou menos assim, eu quero esse instrumento porque é legal, eu quero usar esse instrumento porque eu gosto, ou eu quero usar esse instrumento porque todo mundo usa, ou algo semelhante, cuidado, você pode estar confundindo o culto com o entretenimento, ou em outras palavras, o sagrado com o comum, com o profano. Nossa música deve honrar a Deus, nossos instrumentos devem ser adequados para acompanhar os louvores cantados ao Senhor, segundo o seu caráter santo. Passando para uma segunda fase aqui da música, nós não adoramos a Deus apenas usando instrumentos, mas é claro, cantando. Esse é o nosso foco aqui, né? Veja, versículo 3, entoai-lhe novo cântico. Quando o salmista expõe essa ordem, ele está falando de culto, né? De algo sagrado ou consagrado ao Senhor. Não era um mero entretenimento humano. Uma diferença simples de culto, entre culto e entretenimento é o seguinte: culto é prioritariamente para o prazer de Deus, embora o adorador sincero também possa sentir prazer com isso, e deve sentir prazer com isso. Entretenimento é prioritariamente para o prazer do homem, embora Deus também deve ser honrado com o nosso lazer ou com o nosso entretenimento, ou seja, então ele também tem que se agradar disso, né? O propósito, portanto, do novo cântico não é entretenimento, ou seja, prioritariamente o prazer do homem, mas é, em primeiro lugar, o prazer de Deus. E se Deus sentir prazer, nós também sentimos. Veja, então, que aqui, fora de contexto, pode surgir várias interpretações, né? Mas o propósito do novo cântico não é entretenimento, mas é o culto a Deus, mesmo cantado particularmente ou num contexto de culto coletivo. O salmista então estava dizendo, façam isto, ou seja, cantem, usem música, porque é disto que Deus se agrada. Você já parou para olhar lá naqueles últimos salmos, Salmo 120 ao 134, que está dizendo lá no subscrito, cântico de romagem? Você sabe o que é isso? Cântico de romagem? Eram os cânticos ou os salmos usados na peregrinação assim, o povo judeu quando ia até Jerusalém, para os momentos de cultos ao Senhor, de festas religiosas, né, que eles tinham que ir todos para Jerusalém. Então todos iam e cantavam durante a viagem. Isso é maravilhoso. Eu lembro do momento que a gente ia para acampamentos, né? A igreja freta um ônibus e todo mundo vai lá, sempre tem alguém que leva um violão e todo mundo começa a cantar. Passa a viagem inteira cantando, já chega todo mundo rouco antes de começar o retiro, mas era tão maravilhoso. Eu nunca mais participei de algo assim. Opa, estou passando demais. Vamos olhar aqui alguns salmos de romagem, só para que a gente possa entender algumas coisas. Veja, por exemplo, dentro desses salmos de romagem que está o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que eles cantavam então quando estavam a caminho de Jerusalém. Veja o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele está falando disso? Porque ele estava indo no caminho de Jerusalém. Ele estava subindo, ele via os montes, ele viu o Monte Sião e disse, quando eu olho para os montes, eu entendo, de lá vem o meu socorro. Veja, por exemplo, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Eles estão indo em direção ao templo, ou para as festas religiosas, ou para cultuar a Deus, já cantando. Deus nos deu um novo cântico para louvá-lo sempre. É por isso que hoje pela manhã eu enfatizei, se nós não louvarmos a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não chega no domingo, por que eu vou fazer isso? Você já parou alguma semana e disse bem assim, vou ligar para o Renato. Renato,
já que ele faz com antecedência, uma semana de antecedência, e isso é correto, Renato, quais são os hinos que nós vamos cantar no domingo? Eu queria cantar no meu devocional, eu que já queria ensaiar, eu queria louvar a Deus desde já. Você já parou ou já veio no carro para cá? Se você mora mais longe, né? Você já veio no carro para cá cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Você já fez isso? Cantando, você chega aqui preparado, e agora eu vou cantar com meus irmãos. Para isso Deus nos deu um novo cântico. Normalmente o que acontece? Ainda bem que aqui é 9h30, né? Mas tem igrejas que o culto é bem mais cedo. Eu era acostumado lá em Manaus, as igrejas começavam 8h30 da manhã, né? Então, às vezes o que acontece? O crente todos os dias levanta cedo, né? Vai trabalhar, 6 horas que está acordando, ou 5 horas, dependendo de onde, tem que chegar cedo no trabalho, mas no domingo, ai, que cansaço. Aí os crentes já acordam meio estressados, está em cima da hora, não sei o que, menino, vai tomar banho, não sei o que, mulher, vai com papai, e vem no carro, em vez de vir louvando ao Senhor, vem estressado, vamos chegar atrasado, não sei o que, por que tem que acordar domingo, por que tem que vir para casa do Senhor? Vai louvar a Deus quando chegar aqui? Não, nós não nos preparamos. O cântico de romagem eles cantavam quando estavam indo adorar a Deus, e eles já estavam adorando. Esse cântico identificava o povo. Se a gente pensar no Salmo 137, por exemplo, que nós já até falamos, né? Eles penduravam as harpas, mas o que os opressores diziam para os judeus? Cantem os cânticos de Sião para nós. Talvez por zombaria ou para entretê-los, ou porque eles admiravam o cântico de Sião. Mas os judeus indagavam entre si: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O canto do Senhor não é para entretenimento, entreter até os inimigos, e o canto do Senhor identificava aquele povo. Os opressores sabiam: vocês cantam esses cânticos. E eles diziam: cantem os cânticos de Sião. E o que eles responderam? Os cânticos de Sião são os cantos do Senhor, os cantos que nós cantamos para Deus. Identificava o povo. Sabemos que o novo cântico é a expressão de louvor de um pecador que foi alcançado pelo favor de Deus e que exulta nele por tudo o que ele é e pelo que ele faz. Por isso devemos cantá-lo. Esse cântico deve nos identificar. Lembra o que nós vimos ontem? Nós somos o que cantamos. Mas vamos voltar aqui mais uma vez para o versículo 3. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte. Como é que nós podemos celebrar o Senhor reverentemente? Podemos celebrar com música, usando instrumentos adequados. Podemos celebrar com um cântico novo que nos identifica e que nós louvamos a Deus, mas devemos fazer isso bem feito, com arte. Um cântico especial exige instrumentos adequados, mas também requer um modo especial para ser executado. Na versão corrigida é traduzido assim: tocai bem e com júbilo. Toque bem. No original é interessante porque aqui no hebraico são 2 verbos. Aqui não tem 2 verbos, né? Está dizendo apenas tangei com arte, ou seja, toque com arte. Mas no hebraico são 2 verbos. O primeiro verbo está no infinitivo, tocar, e o segundo está no imperativo, faça bem feito. A ideia é mais ou menos assim. Dá para esclarecer, em face disso, nós podemos destacar que o salmista é como se ele não tivesse muito interessado no fato de tocar. Você deve tocar, mas ele diz assim: ao tocar, faça bem feito. Então ele está interessado no modo de tocar. Faça bem feito. Use bem o seu instrumento. Estude o seu instrumento. Mostre aí qualidade, beleza e, por que não dizer, arte. Eu sei que o conceito de arte há muito tempo esteve relacionado com a busca do belo ideal por meio da obra humana. O conceito do belo é bem complicado de a gente definir ou dizer,
Mas o conceito clássico, no conceito clássico, o belo é objetivo, isto é, a beleza está no objeto que contém certas características padrão, ordem, simetria, proporção, não depende do gosto das pessoas. Por outro lado, no conceito romântico, o belo é subjetivo, isto é, depende de quem vê e o que sente. Não está no objeto, mas é necessária a sua presença para causar o impacto. Ou seja, eu chego lá, vejo o objeto e então eu sinto algo e aquilo para mim é belo. No conceito clássico, não. O belo é o objeto, não o que eu sinto. Veja então a diferença. A beleza no conceito anterior está lá. É o objeto em si, não é o que ele faz para mim. Quando você vai e vê esse masão, onde é que está? É para cá? E vê esse masão maravilhoso que Deus criou, você diz, é belo demais. O mar está fazendo alguma coisa para você? Não. Você simplesmente contempla e diz, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é belo. Isso é belo. No nosso texto, tocar bem significa fazer bem feito, é algo bom, correto, belo, para trazer contentamento pelo que é somente. Tem mais a ver com o conceito clássico da arte, sendo uma obra humana que segue certos padrões de qualidade, cuja beleza é o resultado esperado. Então eu creio que a arte, no caso que estamos estudando aqui, não tem a ver com preferências pessoais, mas tem a ver com qualidade e conteúdo. Faça algo bem feito. Como um artista deve executar a sua obra de arte? A história de Leonardo da Vinci diz que ele se esmerava tanto e estudava profundamente a anatomia humana para que pudesse expressar de modo mais realista possível as suas esculturas ou as suas pinturas, as suas obras. Ele fazia até dissecação de cadáveres para entender melhor o corpo humano. E professores de medicina chegaram a usar as obras de Leonardo da Vinci em suas aulas de anatomia. Tão perfeito que era, vamos usar aqui e mostrar como é que funciona o corpo humano, e está lá, as obras de Leonardo da Vinci. Existe um ditado antigo que diz que qualquer boa obra de arte é 95% transpiração e 5% inspiração. Na Bíblia nós vemos aqui alguns exemplos da preocupação em relação a isso. Lá em 1 Crônicas 15, 22, diz que Davi escolheu Kenanias para dirigir o canto porque ele era perito nisso. Ou seja, ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu alguém entendido no assunto. Alguém que faria bem o assunto, o canto, que treinaria bem os levitas para o canto do Senhor. Para tocarmos ou cantarmos ao Senhor com arte é preciso estudo, ensaio, dedicação, perícia. Se você toca violão ou piano, flauta ou violino para glorificar o Senhor, pense para tocar com arte. Não seja relaxado. Estude, ensaie, dê o seu melhor. A oferta deve honrar o Senhor. E não tenha aquela ideia meio pessimista de mas nós somos tão carentes, nós não temos ninguém que possa nos ajudar nisso, nós não podemos fazer direito. Eu quero mostrar umas fotos de uma igreja que me impactou bastante no ano passado. É uma igreja que fica no interior do Amazonas. Eu acho que 18 horas de viagem de barco de Manaus até Codajás. Eles me convidaram para uma conferência de música. E eu fui lá. Tem um açaí maravilhoso. Um açaí muito bom. E as pessoas são maravilhosas também. E eu fiquei maravilhado realmente com as pessoas. Chegando lá, meu tio foi comigo também, ele ia ficar com coral e eu ia ficar com orquestra. Aí eu vi lá o grupo e várias crianças. Eu disse, eu acho que as crianças devem estar só acompanhando seus pais, aqui. E eu disse para o irmão responsável lá, irmão,
E essas crianças aí, o que vão fazer? Ah, elas vão participar também. Eu, sério? Eu já pensei logo no coral. Será que elas vão conseguir cantar aquelas músicas? Não, elas vão para a orquestra. Eu, ixi, eu vou ter trabalho. Pensei logo, vou ter trabalho. Sou eu que vou ficar com a orquestra. Cheguei lá, vamos ensaiar. Eram 3 músicas. E nós usamos 3 músicas do Louvor e Harmonia aqui. Eu disse, será que elas vão conseguir pegar? Era um grupo de aproximadamente 15 pessoas na faixa etária dos 8 aos 16 anos de idade. Não sei se dá para ver aí. Tem um coral aí, o coral é de adultos, mas a orquestra é de crianças e adolescentes. E quando eu comecei a ensaiar, isso, aí é do lado de fora, né? Do lado de fora. Quando eu comecei a ensaiar, o som vinha agradável, bonito. Claro, tinha coisas para consertar, mas eu fiquei impressionado. E depois de tudo, né, eu lá admirado, cheguei com um irmão e perguntei, como vocês conseguiram isso? Desde quando vocês têm essa orquestra? Ah, pastor, faz 2 anos e meio. 2 anos e meio? O senhor lembra daquela vez que teve uma conferência de música, uma semana de música sacra que o senhor veio em Manaus em 2014? Isso foi antes de eu vir para Manancial. Eu lembro que eu falei para Manancial, eu só venho depois de uma semana de música sacra que eu já tenho comprometido lá em Manaus. E realmente, foi aquela semana. Esse pessoal de Codajás foi para Manaus. E eles disseram, nós queremos isso para a nossa igreja. Não é uma igreja rica. Não é uma cidade que tem muitas coisas. Eu perguntei, aqui na cidade tem escola de música? Não. Aqui na cidade tem professor de música? Não. E como é que vocês aprenderam? Na internet. E a internet é ruim. Chegou um pastor um certo dia e levou uns CDs com os vídeos que ele tirou da internet para que eles pudessem aprender. Meninos de 8, 9 anos tocando violino. Um menino de 9 anos tocava clarinete maravilhosamente bem. A irmã dele tocava trompete muito bem, de 10 anos de idade. O espala da orquestra tinha 14 anos de idade. Eles disseram, 2 anos para cá, nós começamos a juntar dinheiro e tal, e comprar os instrumentos. Ia em Manaus, comprava um instrumento. Ia em Manaus, comprava outro instrumento. Todos começaram a estudar flauta doce. Flauta doce, começaram, todos. Chegavam os instrumentos, aí começava a passar para os outros instrumentos. Eles estavam orando por um violoncelo que ainda não tinha nesse ano. Mostra a última foto. Essa mocinha aí, ela está com uma bandeja de trufas. Ela saía todos os dias na cidade de Codajás vendendo trufas, R$1. Porque o sonho dela é comprar um violoncelo. E a mãe dela disse, ela já vendeu mais de 1000 trufas. É conhecida até na rádio, mostra a trufa da Rosinha. É possível. E eu disse, por que nós não temos isso na capital? Eu cheguei na igreja, no primeiro dia, eles estavam lá, todos organizados, ensaiando. A introdução vai ser... Faltava 5 minutos para o culto começar, eles estavam lá, de cabeça baixa. E eu disse, o que estão fazendo? Estão orando. Reverentes, disciplinados. Do interior do Amazonas. Isso não é menosprezando, mas apenas dizendo, até porque eu sou amazonense, apenas dizendo, eles puderam fazer, sem ter os recursos, mas eles tinham desejo. Vi recentemente que 2 gêmeas que estão aí, já estão na idade de ir para a faculdade, passaram no vestibular de música em Manaus, na mesma universidade que eu estudei. Estão indo para Manaus estudar. Arte, empenho, ensaio. Sabe quantas vezes eles ensaiam por semana? Todos os dias. Todos os dias. Eles fizeram uma escola de música que os professores são eles mesmos. Tem uma igreja da convenção lá com aproximadamente 100 anos de existência e não tem essa orquestra. E foi um grupo lá para assistir a conferência
E uma virou para a mãe e disse assim: por que na sua igreja, que era essa, não tem isso? E agora esses irmãos dessa igreja estão indo para cá, para a Igreja Batista Regular Vale de Bênçãos, para estudar música com adolescentes. Não tinha escola de música na cidade, agora tem. Todos os dias, sabe? Lá não tem shopping, eles não ficam brincando com jogos de videogame ou com jogos na internet, porque até a internet quase não pega. Eles se dedicam a isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, está lá o som. Maravilhoso. Bom, isso é só um incentivo. Se você diz assim: mas eu não sei tocar instrumento nenhum, né? Mesmo assim, tudo que fizer, faça como para o Senhor. E não se esqueça, nós não devemos estudar só música. Estude as Escrituras. O grande músico Johann Sebastian Bach, um luterano devoto, em nenhuma análise profunda da sua obra, nós podemos deixar de ver a sua profunda religiosidade, a sua fé. Em muitas partituras encontravam-se inscrições como Jesus Juva, ou seja, ajuda Jesus. E no final sempre SDG, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Na sua biblioteca continha mais de 80 obras teológicas, ou seja, livros de teologia, todas elas com anotações nas margens. Esse homem não estudava apenas música, ele estudava a Bíblia, ele estudava teologia. A obra de Bach refletia a sua fé em Deus. E é para esse momento que nós vamos passar. Nós devemos adorar a Deus com exultação extasiante, agora fugiu. Também deixa eu só voltar aqui, eu estou ficando emocionado. Com celebração reverente, sim. E agora, com fé perseverante. Com fé perseverante. Vamos lá para os últimos versículos. Os últimos versículos do Salmo 33. O salmista diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nesses versículos não há imperativos, só há motivos. Após a exortação inicial para adorar o Senhor, o longo trecho sobre a descrição sobre Deus, em que o salmista revela várias razões para adorá-lo, chegamos a uma espécie de refrão final, onde toda a congregação canta, demonstrando esperança e fé no Senhor. Este é um motivo e também é um resultado satisfatório. Ou seja, eu adoro ao Senhor porque eu confio nele, porque eu tenho fé, ele é digno de fé, e o resultado, eu confio nele. Eu louvo ao Senhor porque ele é digno da minha confiança, mas eu também o louvo porque eu confio nele. Eu só posso cantar que Deus é maravilhoso se eu me maravilho nele. Isso é fé. Eu não posso dizer que eu louvo a Deus, que eu amo a Deus, se eu não tenho fé nele, se eu não creio nele. Aquele que tem fé, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que se torna galardoador dos que o temem. Você pode dizer com sinceridade, como o salmista: minha alma espera no Senhor, meu auxílio e escudo? Será que você pode expressar com verdade que seu coração se alegra em Deus, pois você confia no seu santo nome? Será que você pode orar com esperança, pedindo a misericórdia do Senhor, como o salmista faz? O verdadeiro adorador tem um relacionamento real com Deus, por isso pode adorá-lo com esperança e fé, não por ameaças. Eu tenho que cantar porque
o irmão vai reclamar se eu não cantar? O pastor vai me dar um carão? Não. Também não por medo ou por interesses egoístas. Eu tenho que cantar porque hoje é aquela música animada. Ou não por mera tradição. Eu tenho que cantar porque eu sou crente, tenho que ir para a igreja. O adorador pode e deve adorar ao Senhor em comunidade. Veja que é o único momento em que ele começa a usar termos no plural. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ele não está mais dizendo apenas um louvor individual, é agora coletivo. É como se ele chegasse como aquele pastor que perdeu a sua ovelha, e depois que ele achou a ovelha, ele chamou todos para se alegrarem com ele. Ou como aquela senhora que perdeu a dracma, e quando ele encontrou a dracma, ela chamou as suas vizinhas para se alegrarem com ela. Ou como o pai que havia perdido o seu filho, e quando o seu filho retornou, ele então fez um grande banquete. O salmista então convida todos: vamos adorar a Deus, porque a nossa alma espera nele, porque ele é o nosso auxílio. Ou seja, ele chama outras pessoas que também têm essa fé perseverante para que possa cantar junto com ele. Por isso que hoje pela manhã eu disse que o ápice da adoração é a adoração coletiva. Talvez muitas pessoas não tenham crentes em casa, é o único crente da família. Não pode cantar em casa porque talvez ninguém vai gostar, vai reclamar. Então esse é o momento que ele está esperando e vibrando. Eu vou cantar com os meus irmãos, eu vou louvar ao Senhor. As comemorações então daquele pastor, daquela mulher e daquele pai era coletiva. Quando nós comemos em casa sozinhos, nós sujamos menos louças, né? Temos menos trabalho depois para lavar. Mas sem dúvida é muito melhor comermos acompanhados. Por mais que eu vou ter que fazer mais comida, eu não. Eu sou péssimo na cozinha. Mas por mais que tenhamos que lavar mais louças, aí eu posso fazer. Por mais que tenhamos mais trabalhos, é muito melhor comermos com mais gente, com a família completa. Assim também, por mais que é bom cantar individualmente ao Senhor, é muito melhor cantar com os meus irmãos. Talvez alguém diga: não tenho muita voz para cantar. Então, por isso mesmo, aqui com os irmãos eu vou ter ajuda, eu vou ter apoio. Eu não consigo alcançar aquela nota, mas tem outros que conseguem e eles vão me ajudar. Eu não conheço a música, tem outros que conhecem e vão me ajudar. É aqui o momento que devemos louvar a Deus com mais intensidade ainda, porque temos essa fé perseverante. Então adoremos juntos ao nosso Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ter a melhor orquestra, o melhor coral, os melhores cantores, se eu não tenho fé, Deus não se agrada. Enfim, você acha bom cantar louvores ao Senhor? Vimos no Salmo 33 que os justos e retos devem adorar a Deus por causa de quem Ele é: perfeito, Criador, soberano, onisciente, Salvador, por causa de tudo que Ele fez, e faz e ainda fará. Devemos adorá-lo com alegria extasiante, ou seja, ela é expressa num belo louvor. Devemos adorá-lo com celebração reverente, ações de graças, engrandecer a Deus, também com música e fazendo com arte. E devemos adorar com fé perseverante. Aquele que acha bom cantar louvores a Deus, certamente canta alegremente no Senhor, celebrando-o com ações de graças, como expressão de sua fé. Você tem feito isso individualmente e coletivamente com a sua igreja? Que a Igreja Luz do Mundo faça jus ao seu nome também no seu cântico de louvor ao Senhor, possa brilhar quando canta. Lembremos sempre,
Aos retos é belo louvar ao Senhor. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque temos o privilégio de Te servir, um Deus tão maravilhoso, que nos ajuda a cada dia nos maravilharmos mais contigo, Te conhecermos melhor e expressarmos as nossas afeições de forma correta. Ajuda-nos, ó Deus, então a nos alegrarmos no Senhor, expressarmos um belo louvor. Ajuda-nos a Te celebrarmos reverentemente e ajuda-nos a expressarmos a nossa fé perseverante, com todo vigor, com todo prazer, com todo empenho. O que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.